a gente falou do teorema do trabalho e energia cinética, né? E aí, notem que a gente tinha escrito era isso aqui, né? Que a variação de energia cinética, né? Ela dependia do trabalho total feito sobre um objeto, né? E aí notem aqui envolvia todas as forças que atuam ali, né? Dependendo das forças, dos deslocamentos. Mas a gente podia fazer essa relação aqui, né? Se um objeto ganha energia cinética, esse ganho de energia vinha através do trabalho. E aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, escrever essencialmente o mesmo teorema, digamos assim, só que não para energia cinética, mas sim para energia potencial. Só que aí notem, a diferença que existe agora é que o trabalho tem que ser conservativo, tá? Então tem que ser um trabalho de forças conservativas. Vejam que no teorema do trabalho e energia cinética, aqui, nessa variação de energia cinética que envolve o trabalho total, podiam estar presentes quaisquer forças. Tá? Qualquer força podia estar aqui, inclusive a força de atrito, que não é conservativa. Quando a gente fala desse mesmo tipo de coisa, essa mesma definição, só que para energia potencial, né, agora a gente precisa falar só de forças conservativas, portanto, trabalho conservativo. E aí notem que a gente escreve essencialmente a mesma coisa, né, que a variação de energia potencial agora é igual a menos o trabalho conservativo. E aí, por que vem esse menos aqui? Né, notem, por causa daquela ideia que eu falei para vocês antes, né, que quando a gente está reduzindo a energia cinética, a gente está aumentando a potencial. Quando a gente está diminuindo a potencial, a gente está aumentando a cinética. Portanto, vejam que a, o sinal que ia para a energia cinética era positivo, o sinal que vem para a energia potencial é negativo, porque existe essa diferença entre elas. Então, de energia potencial é menos trabalho conservativo. E aí notem, aqui tem algumas coisas importantes, tá? Primeiro, o que importa, tá, fisicamente para a gente são sempre as variações de energia. Nunca importa o valor exato, o valor da energia em si, o que importa é a diferença que existe entre os valores calculados entre situações diferentes ou entre pontos diferentes. Isso nos dá a liberdade para sempre escolher o nosso referencial. O que significa isso? A gente sempre pode escolher qual é o zero de energia, qual é o lugar, qual é o ponto, por exemplo, que eu considero que tem energia zero. E isso não muda as variações que acontecem de energia. E também existe independência do caminho, porque lembrem, eu tinha falado lá no início para vocês, né, que as forças conservativas não importa o caminho que a gente faz para ir de um ponto a outro, a gente sempre vai ter o mesmo trabalho. Portanto, de um ponto a outro, a gente vai ter sempre também a mesma variação de energia potencial. Então, só para começar a colocar em termos um pouquinho mais precisos, isso aqui imagine o seguinte, que a gente tem dois pontos, tá? Eu vou chamar de ponto I e ponto F, por exemplo. E aí, digamos que aqui no ponto I, eu digo que existe uma energia, um valor de energia potencial associado a esse ponto I, ou seja, quando alguma coisa está nesse ponto I, a gente diz que a energia potencial é, por exemplo, de 100 joules. E quando a coisa vem para o ponto F, a gente diz que a energia potencial é de 250 joules. E aí notem que o que acontece aqui é que existe uma variação de 150 joules de energia potencial entre esses dois pontos. Agora imaginem que uma outra pessoa pegou os mesmos dois pontos, ponto I e ponto F, e diz o seguinte, não, mas esse ponto I eu considero que o valor da energia potencial aqui seja U igual a zero joules. Tá? Então aqui é U igual a zero. Aí vocês podem dizer, não, mas isso não é possível, porque eu não posso dizer que o mesmo ponto tem valores diferentes de energia. Depende, porque agora simplesmente a referência dessa pessoa que está escrevendo em amarelo é diferente. Qual é a única coisa que ela tem que manter constante? A variação de energia potencial. Portanto, se ela escreveu agora que o ponto I tem 0 joules de energia, então o ponto F precisa obrigatoriamente ter agora 150. De forma que
notem que a variação que acontece em amarelo entre os pontos I e F é exatamente igual à variação entre os pontos I e F em verde. Tá? São os mesmos dois pontos, a mesma variação de energia potencial. Qual que é a única diferença? É que essa pessoa que escreveu em amarelo e a pessoa que escreveu em verde escolheram referenciais diferentes. E isso é plenamente possível, não tem problema nenhum, tá? Elas escolheram o zero delas em locais diferentes. Mas notem, o que realmente tem significado físico é a variação de energia entre esses pontos. Portanto, a variação de energia tem que ser a mesma, mas os valores não precisam. Tá? Eles podem escolher quaisquer valores que eles quiserem, inclusive, desde que a variação seja a mesma. E aí outra coisa que acontece, né, a independência do caminho, que eu já tinha falado para vocês, não importa se eu vou direto, assim, para cima do ponto I até o ponto F, ou se eu faço um outro caminho totalmente diferente, tá? Para ir de I até F, desde que eu saia do mesmo ponto e chegue ao mesmo ponto, a variação de energia vai ser exatamente a mesma. Tá? Vai ser o mesmo ΔU, não importa se eu vou pelo caminho que eu vou chamar aqui de 1, digamos, ou pelo caminho 2. Tá? Vai ser o mesmo ΔU, não vai mudar nada, porque eu saí do ponto I e cheguei no ponto F. A colocar em termos mais precisos agora a energia potencial. Vamos começar pelo caso gravitacional, depois a gente faz o caso elástico. Então, o caso gravitacional, a gente tem aqui um eixo de referência, vamos dizer que é o nosso eixo Y, aqui é o chão, tá? E aí vamos imaginar o seguinte, que a gente tem alguma coisa que vai sair aqui de uma altura YI, tá? E vai vir para uma outra altura que eu vou chamar de YF. Então, existe algum ΔY aqui. Nem nos importa se ele é positivo ou negativo, ou seja, se essa coisa está subindo ou descendo. Tá? Só o que importa é que exista variação. E aí a ideia é como que a gente escreve, então, a energia potencial gravitacional associada a essa variação de altura. E aí, bom, dá para fazer isso de algumas maneiras, tá? Mas a maneira mais direta, que eu acho mais fácil também, é pensar sobre o trabalho. Né? Lembrem como é o trabalho feito pela força gravitacional. Lembrem a força gravitacional, ela está aqui, mg para baixo, constante. Tá? É um objeto, vamos supor um objeto qualquer de massa m, que está perto da superfície da Terra. Né? Então aqui é o solo, né, o chão, e a gente quer associar uma energia potencial gravitacional à posição desse objeto em relação ao solo. Então, como que a gente faz isso? Uma possível solução é escrever o trabalho. Então, a gente sabe que a gente vai ter algum trabalho para ir de I até F. E como que a gente escreve isso? Integral de posição inicial à posição final da força vezes dy. Notem, nesse caso é a força gravitacional, e aí a gente sabe, a força gravitacional é uma força constante, então a gente nem precisaria usar integral para isso, mas eu quero fazer a coisa completa, só para vocês verem que se vocês tivessem uma outra força qualquer, que não fosse constante, vocês poderiam fazer dessa mesma maneira. Nesse caso, isso aqui é menos mg dy. Né? Esse é o trabalho. Então, notem, o trabalho gravitacional feito para ir de yi a yf é igual a menos mg, a integral de dy vai dar y, né? Então, calculado nos limites, né? Então, yf menos yi. E aí, notem, isso aqui é simplesmente menos mg delta y. Então, esse é o trabalho feito pela força gravitacional. E aí, vejam, o que acontece aqui é que se a gente tem que ΔY é positivo, né? Então esse ΔY é positivo, então o trabalho feito pela força gravitacional é negativo. E se o ΔY é negativo, então o trabalho feito pela força gravitacional é positivo. Está associado exatamente àquela mesma coisa que a gente falou
das variações de energia cinética e o trabalho quando uma coisa está subindo ou descendo no campo gravitacional da Terra. Mas vejam, né? A gente tinha falado logo aqui atrás que a variação de energia potencial é menos o trabalho conservativo. E vejam, esse trabalho gravitacional, ele é conservativo, né? Então isso aqui é o nosso trabalho conservativo, o trabalho da força gravitacional. Portanto, a variação de energia potencial gravitacional é menos o trabalho conservativo, e isso aqui vai ser igual a mg delta y, porque lembrem, tinha um sinal de menos aqui, né, que eu coloquei aqui, menos, menos, vai dar mais. Né? E aí, essa é a variação de energia potencial associada à variação de altura y. Variação de energia potencial gravitacional é mg delta y. E aí vejam o que acontece agora é que se ΔY é positivo, então o ΔU é positivo também. Mas se ΔY é negativo, o ΔU é negativo também. E aí tem mais um pequeno detalhe aqui, né? Que a gente tem liberdade para fazer as nossas escolhas. Né? Eu acabei de falar isso, a gente pode sempre escolher o nosso referencial. Então, o referencial mais comum, que normalmente é escolhido quando a gente está falando de energia potencial gravitacional para um objeto próximo da superfície da Terra, é justamente o solo. Tá? É escolher o solo como sendo o ponto de referência, a nossa referência para energia zero. E o que significa fazer isso? Significa basicamente que a gente está escolhendo que o nosso y inicial é aqui, o solo é igual a y0, portanto, nesse ponto a energia gravitacional é nula. E aí a gente pega e diz que agora a gente tem, em vez de um ΔY, esse é o mais comum de fazer, né? A gente tem simplesmente alguma altura h. E aí, o que acontece? O que acontece é que o valor da energia potencial gravitacional ela passa a ser uma função de h, portanto, escrita como mgh. Porque notem, o y0, que está aqui, é zero, né? Então fica só mgyf, né? Que é o h. E aí, essa é a maneira mais comum de escrever energia potencial gravitacional, né? Para uma partícula de massa m próxima da superfície da Terra a uma altura h. E como que a gente faz a diferença, então, a variação de energia que acontece quando essa partícula muda de posição? É basicamente a mesma coisa, né? Porque agora, digamos que a partícula saiu ela estava aqui em alguma altura h1 e ela veio aqui para cima em alguma outra altura h2. Então, o que aconteceu? Ela tinha a energia potencial gravitacional associada a esse sistema, a posição dessa partícula era mgh1 e ela passou a ser mgh2. Portanto, a variação de energia foi mgh2 menos h1. Então, vejam exatamente a mesma coisa, né? A única diferença é que aqui a gente disse o zero é aqui embaixo. E quando a partícula estiver ali, a energia associada a esse sistema, a energia potencial associada, é nula. Para qualquer outra altura, vai ter algum outro valor que é contado a partir daqui. Né? Então, diretamente proporcional a essa altura. E aí, por último, notem o seguinte, que a gente pode fazer um movimento, né, em que a gente tem o seguinte, aqui está o solo, nossa referência, e aí a gente tem uma partícula que, por exemplo, sai desse ponto aqui, vou chamar de ponto I de novo, e vem para esse ponto aqui, vou chamar de ponto F. E aí a questão é, bom, qual que é a variação de energia potencial gravitacional agora associada
a essa variação do ponto I até o ponto F. Porque notem que agora existe aqui algum ΔY, mas também existe um ΔX. E aí vejam, quando a gente escreveu a energia potencial gravitacional, notem que ela só depende da variação em Y. Portanto, essa variação em X aqui, ela não significa absolutamente nada. Tá? Então, uma partícula sair aqui desse ponto I e vir aqui até esse ponto F, que está localizado sobre essa reta, esse ponto que está paralelo aqui ao ponto F, né, localizado sobre essa mesma reta com o mesmo valor y aqui, é a mesma coisa que ela sair do ponto I e vir até o ponto F aqui. Tá? Porque o ΔY envolvido é o mesmo. E também por isso não importa o caminho, tá? Porque ela poderia ter feito qualquer outra coisa aqui, só o que importa é a variação em y, tá? Não importa o caminho que eu percorri e nem importa se eu andei em x também ou não, só importa a variação em y. E aí notem que significa que se eu tiver uma partícula de massa m aqui, né, qualquer posição que essa partícula estiver ao longo dessa mesma linha de altura y constante, a energia potencial gravitacional associada a ela vai ser exatamente a mesma, tá? Porque não importa se ela está aqui mais perto do zero, do eixo x, ou mais longe, né? Se a posição x dela é pequena, grande ou negativa ou positiva, só o que importa é a altura vertical y, tá? Então a gente também não precisa se preocupar com os deslocamentos horizontais para o caso da energia potencial gravitacional. Tá? Só o que importa é a variação vertical que acontece. E aí a gente pode fazer o mesmo tipo de pensamento para energia potencial elástica. Tá? Então notem, é a mesma coisa agora, a diferença é que a gente vai escrever a energia potencial elástica. E como que a gente faz isso? Bom, seguindo a mesma lógica, né? Lembrem, a gente já fez a integral de trabalho para energia potencial elástica na semana passada, então eu não vou fazer aqui de novo, mas lembrem, o resultado que a gente chegou foi que, dada a constante elástica K da mola, né, o trabalho elástico feito por essa mola é do tipo Kx final ao quadrado sobre 2, né? Perdão, vou escrever com parênteses aqui que fica mais fácil. É do tipo menos Kx final ao quadrado sobre 2 menos x inicial ao quadrado sobre 2. E esse é o trabalho elástico. Mas aí lembrem, né? A energia potencial, a variação de energia potencial é menos o trabalho conservativo, que nesse caso é o próprio trabalho elástico, porque é o único que tem. Portanto, a variação de energia potencial elástica, né, para um sistema massa-mola é do tipo Kx final ao quadrado sobre 2 menos Kx inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aqui é a variação de energia potencial elástica em um sistema massa-mola. E aqui a gente também tem liberdade de fazer escolha. Né? Lembrem, o zero a gente pode escolher à vontade, sempre que a gente fala de energia potencial. Seja ela gravitacional, elástica, qualquer tipo, não importa. E aí a escolha mais comum que é feita aqui, se vocês lembrarem, né, na semana passada a gente falou da força elástica, e a gente tinha a seguinte escolha, né, que a gente dizia que o x0 igual a zero era a posição em que essa mola não estava deformada, ela não estava nem comprimida nem distendida, ou seja, ela não faz força. E essa é também a escolha mais natural, normalmente, para o zero de energia elástica. Então a gente escolhe esse aqui como sendo esse xi também, que é o ponto de energia potencial elástica nula. Tá? Então isso aqui é x, o nosso eixo x. E aí quando a gente faz isso, a gente pode escrever a energia potencial elástica, né, como uma função de x. Tá? Então quando a gente faz isso, isso aqui fica só kx ao quadrado sobre 2. Tá? E aí notem o que vai acontecer, né? Quando a gente passar de uma posição aqui x1 da mola, digamos, para uma posição x2, né? Como que fica a variação, ΔU vai ficar kx1
né, ou kx2, que é o final, né, ao quadrado, menos kx1 ao quadrado sobre 2. Mesma ideia que no caso gravitacional, tá? É essencialmente a mesma coisa, só o tipo de energia, o tipo de força é diferente. Agora anotem, né, que a energia potencial ela tem esses tipos diferentes, né, mas não significa que elas são excludentes, né? Ou seja, se num problema eu tenho energia potencial gravitacional, isso não significa que eu não possa ter também energia potencial elástica, tá? Porque essas coisas podem estar presentes ao mesmo tempo, tá? Então eu posso ter problemas em que eu, para escrever energia potencial, vou ter lá uma parte que é gravitacional e uma parte que é elástica, tá? E isso vocês têm alguns problemas, uns dois ou três, tem uns três problemas, eu acredito, na lista 8, que envolvem as duas energias, tá, ao mesmo tempo, tanto potencial elástica quanto potencial gravitacional. E aí isso vai ficar mais claro quando a gente fala aqui da energia mecânica. Tá? Então vamos falar da energia mecânica. E a definição da energia mecânica, o símbolo que eu vou usar aqui vai ser EM, tá? EM significa energia mecânica, é simplesmente a soma das energias cinética com potencial. E aí a pergunta é, que energia potencial que eu vou somar aqui? Vai somar a energia potencial que estiver presente. Pode ser energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elástica, pode ser as duas, né? Pode ter tanto potencial gravitacional quanto elástica. E aí notem, se a gente tem, agora voltando a falar de sistemas, tá? Então, se a gente tem um sistema em que estão presentes apenas as forças conservativas, ou seja, não tem atrito, né? Não tem força dissipativa, e todas as forças são internas, então a variação de energia mecânica é nula, que significa que a energia mecânica permanece constante. Tá? Isso aqui é bem fácil de mostrar através do seguinte, né? Se a definição de energia mecânica é que ela é igual à energia cinética mais a potencial, então a variação de energia mecânica é igual à variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Agora notem que a gente tinha escrito antes, né, era o teorema do trabalho de energia cinética nos dizendo variação de energia cinética era igual ao trabalho envolvido. Só que notem, agora a gente só tem forças conservativas, é a nossa hipótese. Então esse trabalho obrigatoriamente é conservativo também. E a mesma ideia, né, variação de energia potencial, era definida como menos o trabalho conservativo. Portanto, vejam que essas duas coisas são iguais, exceto por esse sinal de menos. Né? Então, a gente pode escrever que variação de energia cinética igual a menos variação de energia potencial. Mas notem, isso aqui significa que variação de energia cinética mais variação de energia potencial é igual a zero. E o que é variação de energia cinética mais potencial é variação de energia mecânica. Então, notem, a variação de energia mecânica, nesse caso, é nula. O que significa ela ser nula? Né? Significa que não existe energia sendo transferida nem para fora, nem para dentro do sistema. Ou seja, a energia só pode ser transferida dentro do próprio sistema e apenas por forças que são conservativas. E aí notem essa equação aqui, né, que eu acabei de escrever, ela também nos diz aquela mesma coisa que eu tinha falado antes para vocês, né, que as variações de energia cinética e potencial, elas são opostas. Né? Por que elas são opostas? Porque vejam, se eu diminuo a energia cinética, para manter essa coisa constante, essa coisa em zero aqui, eu preciso aumentar a energia potencial. E o contrário, né? Se eu aumento a energia cinética, para manter a soma das variações zero, eu preciso diminuir a potencial. E aí vejam, isso é uma relação que existe para as variações das energias cinética e potencial, tá? Porque a única coisa que é conservada aqui é a energia mecânica, tá? Então, isso significa que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica
final, para qualquer ponto que a gente considere inicial e qualquer ponto que a gente considere final. Não existe uma conservação da energia cinética, nem uma conservação da energia potencial. O que existe é uma conservação da soma dessas duas, que é a energia mecânica. E aí, aqui deve ficar mais claro, então, para vocês, por que esse nome, né, de forças conservativas. Tá? As forças são chamadas conservativas justamente porque elas conservam essa energia chamada de energia mecânica do sistema. Tá? Então, forças conservativas mantêm a energia mecânica constante. Tá? A variação de energia mecânica é nula. E aí notem uma propriedade muito importante disso, é que ela depende apenas dos estados inicial e final do sistema. Não importa o que aconteceu entre eles. Ou seja, não é necessário calcular o trabalho que existe quando a gente muda do estado 1 ou do ponto 1 para o estado F ou ponto F. O que isso significa? Uma maneira extremamente prática de resolver muitos problemas que a gente pode fazer através de conservação de energia, que é o seguinte: eu calculo a energia mecânica em um ponto, que é o meu ponto inicial de interesse, e aí não importa nada que acontece no meio do caminho, ou seja, o que aconteceu nesse sistema, né? Se uma partícula se moveu, subiu, desceu, andou para um lado ou para o outro, não importa. Só o que me importa é que lá no ponto final, eu sei que a energia mecânica vai ser a mesma. Tudo que está aqui no meio do caminho não me interessa, tá? Ou seja, eu posso resolver alguns problemas de uma maneira bem mais simples, usando conservação de energia, do que seria se eu fosse aplicar leis de Newton. Tá? Isso é uma coisa que acontece bastante. Notem que, na verdade, não tem nenhuma coisa aqui que as leis de Newton não cobrem. Tá? As leis de Newton cobrem todo esse material que a gente está vendo aqui. A diferença é que, para calcular alguma coisa usando leis de Newton, pode ser bem mais difícil do que utilizando conservação de energia. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: digamos que a gente tem alguma partícula de massa m que vai andar sobre essa superfície aqui parabólica, tá? E ela começa descendo aqui com alguma velocidade inicial v0. Vamos supor que a gente sabe, a massa não vai ser importante, na verdade, mas poderia ser uma coisa que a gente sabia do problema. Digamos que a gente soubesse a massa dessa coisa, soubesse a velocidade inicial dela, digamos 4 metros por segundo, por exemplo, não nos importa, e soubesse também que essa coisa está aqui em alguma altura h, que eu vou contar a partir do solo. E aí já vamos deixar desde o início aqui definido o seguinte, que esse valor de h igual a zero, eu vou chamar, né, esse valor de h igual a zero, que é o solo, aqui vai ser a minha referência para a energia potencial gravitacional, que vai ser nula aqui embaixo. Tá? Então, a partir disso, o que eu sei? Se eu sei esse valor de altura h e eu sei esse valor de velocidade v0, eu sei que existe uma energia cinética inicial dessa partícula, que é mv0 ao quadrado sobre 2, e existe uma energia potencial que é gravitacional, mas como só tem a gravitacional, eu não vou escrever o g aqui, que é mgh. E aí o problema é o seguinte: essa partícula vai descer aqui e eu quero descobrir quando ela chega em outro ponto aqui, que tem uma altura h sobre 2, digamos. E aí notem, h é conhecido, então h sobre 2 é conhecido. O que eu quero descobrir é qual vai ser a velocidade desse objeto aqui. Tá? Então eu não sei a velocidade dela. Mas eu sei que nesse ponto ela tem alguma energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Eu não sei o valor, mas eu sei que é isso aqui. E também tem uma energia potencial gravitacional, que é mgh sobre 2. Então, como que a gente pode resolver esse problema de uma maneira bem simples, usando a conservação de energia mecânica? Notem, não existe atrito, a força envolvida é a força gravitacional, ela é conservativa, então a conservação de energia é válida.
Então, o que eu vou fazer? Conservação de energia. Então, vou escrever variação de energia mecânica é nula. Portanto, a energia mecânica que eu tenho no início do problema, então vou chamar esse aqui de ponto I, e esse aqui vai ser o meu ponto F, é a mesma. A energia mecânica não muda. Isso seria válido para qualquer ponto aqui, né? Eu escolhi esses dois pontos, mas qualquer ponto eu poderia considerar o ponto I e qualquer outro ponto que poderia ser o F também. Então, como que a gente faz isso? Vocês vão ver que são pouquíssimas linhas. Na verdade, eu vou fazer até em mais linhas do que é necessário, só para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Então, notem, energia mecânica é o quê? Soma da energia cinética com a potencial. Então, vamos escrever energia mecânica inicial dessa coisa. É o quê? mv0 ao quadrado, dividido por 2, mais mgh. Isso era a energia mecânica lá no início. E isso é igual à energia mecânica nesse ponto final que eu tenho interesse, que é mv ao quadrado sobre 2 mais mgh sobre 2. Aí vejam aquilo que eu tinha falado no início, a massa não importa para a gente, porque ela vai desaparecer. Isso é bem característico de problemas que envolvem apenas a força gravitacional. E aí, vejam que a nossa quantidade de interesse, ela está aqui, né? Que é esse v ao quadrado. Então, eu vou isolar isso, tá? Então, vai ficar v ao quadrado sobre 2, vai ficar igual a v0 ao quadrado sobre 2, mais GH, que estava aqui. Esse eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos GH sobre 2. Agora anotem, GH menos GH sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 2 aqui, menos 1 meio, né? Portanto, vai sobrar 1 meio positivo. Então, vai ficar V ao quadrado sobre 2 igual a V0 ao quadrado sobre 2 mais GH sobre 2. Esse 2 está em todos os fatores, então a gente pode cortar ele também. E aí eu chego na minha resposta, que era de interesse, né, que é a velocidade. Eu sei que a velocidade ali, nesse ponto, vai ser a raiz de v0 ao quadrado mais gh. Vejam que em pouquíssimas linhas a gente resolveu esse problema sem nenhuma dificuldade, porque lembrem, né, v0 é dado do problema, h também, então eu tenho todos os valores aqui que eu necessito, eu descubro v sem problema nenhum. Um outro exemplo bem simples que a gente pode ver e que a gente já abordou em diversas outras vezes aqui, né, é o exemplo da queda livre. Aqui a gente já viu quando falou de cinemática, a gente já viu quando falou de leis de Newton. Agora vamos fazer a mesma coisa usando a conservação de energia. Então a ideia é a seguinte: eu tenho uma massa m qualquer, ela tem velocidade inicial nula e está a uma altura h qualquer inicial. E de novo eu vou considerar aqui, né, que h igual a zero é o solo e que a energia potencial gravitacional no solo é nula. Tá? Portanto, qual é a energia cinética inicial dessa coisa? É zero. Qual é a energia potencial dessa coisa inicial? É mgh. E aí o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai cair e vai acelerar para baixo. E eu quero escrever qual é a velocidade com que essa coisa, então vou chamar isso aqui de v0 também, só para ficar claro. Qual é a velocidade final dessa coisa? Como que eu faço isso por conservação de energia? É bem simples, porque eu sei que aqui embaixo a energia potencial é nula, mas a energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente faz? Mesma coisa, né? A variação de energia mecânica é nula. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, notem agora o ponto inicial é esse aqui, o ponto final é esse aqui. Então, qual que é a energia mecânica inicial? É simplesmente mgh, porque energia cinética é zero, então é mgh mais zero, mgh. Energia mecânica final é simplesmente mv ao quadrado sobre 2, porque a potencial é nula, então fica só a cinética. De novo, a massa desaparece, e aí vejam aquele resultado que a gente já viu várias vezes, é que a velocidade
final de uma queda livre vai ser a raiz de 2GH. Tá? Então, depende apenas da altura, né? G é uma constante, tá? Então a única variável que a gente tem aqui é a altura inicial da queda livre. Notem isso, obviamente, desconsiderando resistência do ar, que é o nosso padrão aqui, né? A gente nunca inclui resistência do ar. Então vejam, extremamente simples, né? A gente faz sem nenhuma dificuldade esse problema.